Glória a Deus. Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus para todos. Quero agradecer a Deus pela vida de todos. Vou aqui trazer uma palavra que é grandiosa. E o tema desta palavra: Jesus, aprendiz, final dos tempos. Vamos hoje falar um pouquinho do final dos tempos. Mateus capítulo 24. Vou falar um pouquinho para alegrar nosso coração, preparar nosso coração, porque nós estamos vendo aí hoje as nações com as guerras e pessoas com medo, não sabem o que está acontecendo, mas Jesus já aprendeu isso aí, Jesus já falou, Jesus já deixou escrito aqui para nós ter um preparo no nosso coração. E eu creio que se esta palavra chega ao teu coração, ela vai preparar a tua vida espiritual, vai preparar para você ter paz quando essas guerras aqui se levantar. Graças a Deus que o nosso país não está em guerra, e tenho orado. Essas guerras estão acontecendo aí como um país que é a história da Bíblia, Israel, ali com Hamas, aí também a Rússia e a Ucrânia, e os Estados Unidos aí já se preparando também para entrar nessas guerras. Então aí, mas nós entendemos que Jesus falou que era certo acontecer, e a Bíblia nos dá base, a Bíblia fala para nós, e quero nesta noite compartilhar com você. No capítulo 24, quando você for ouvir essa mensagem, vai ser no capítulo 24. Vamos começar do verso 1. Então Jesus saiu do templo, e a caminhar seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar a construção do templo. Ele, entretanto, lhe observou: estáis vendo todas estas coisas? Com toda a certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele e em particular lhe pediram: diz-nos quando ocorrerá estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Então Jesus lhe revelou: cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Vós ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, todavia não vos, aleluia, desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram,
mas ainda não será o fim. Portanto, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Contudo, esse acontecimento serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles os entregarão para serem afligidos, condenados à morte. Sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época muitos ficarão, glória a Deus, escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas seguirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado como testemunha a todas as nações. Então chegará o fim. Aleluia. Soberano nosso Deus e Pai, Deus de grandiosas misericórdias, te agradeço por esta palavra que hoje fortalece o nosso coração, porque estamos vendo se cumprindo tantas coisas acontecendo nesse tempo, muita guerra, muita fome, nós vemos muitas maldades, mas tudo isso é para que nós venhamos se preparar para a volta do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, te dê também a interpretação. Deus, console também o teu coração. Deus, fale para o teu espírito nesta noite, porque estamos vivendo em tempos difíceis para o ser humano viver nessa terra onde nós estamos habitando. Há nuvens negras, tempestades e coisas do mal. Já existia sim, mas se multiplicou, a nação cresceu, nós estamos vendo uma grande população e a maldade está aí, em números de milhares e milhares. Mas a palavra de Deus, ela é muito conhecida, já faz anos e anos que nós lemos, que nós meditamos, mas ela chega na hora precisa, quando estamos vivendo um tempo tão difícil, até porque o nosso país está vivendo um tempo de muita maldade. A iniquidade tem se levantado no coração das pessoas. Aí nós vemos aí o agir das trevas, matando, destruindo famílias, ensinando as crianças a crescer rebelde. É um tempo difícil. Esse é um tempo difícil para a nação brasileira, como as demais outras nações, porque a Ucrânia está aí já perdendo milhares e milhares de vidas, crianças, jovens, anciãos, e tem sido uma calamidade, destruição muito grande lá. A Rússia da mesma forma, e agora nós vemos aí já anos passando
que esses países estão em guerra, e um país que eu oro sempre também por ele, é Israel, porque Israel é o berço do Evangelho. Israel é de lá que vem toda a história bíblica, e toda nação tem que temer, respeitar Israel, porque é um povo que não podemos mexer. Deus cobra deles, Deus julga eles, mas nós não podemos entrar contra essa nação, porque com certeza Deus vai entrar em ação contra esse povo qual tem querido destruir essa nação eleita, procurada, aleluia, por muitas outras nações. E essa palavra que hoje aqui estou trazendo, ela foi escrita lá em Israel, foi escrita lá nesse país que hoje o Hamas tem tanto odiado, outros países também têm odiado, e até o nosso país também, não todos, mas muitos têm aí mostrado ódio por esse país. Mas eu tenho certeza, como diz a palavra de Deus, ele vai entrar em ação, porque muitas pessoas pedem oração, muitas pessoas oram, e o nosso país é um país abençoado, porque nós temos aí uma população grande evangélica, né? São muitas vezes muitos são mal ensinados, mas Deus é quem está na direção, é Deus que vai guiando esse povo, essa nação, aos caminhos da verdade. E posso dizer, como disse Josué, até aqui tem abençoado grandemente o Senhor. Então, irmãos, isso é uma palavra poderosa, maravilhosa, que vai acalmar o nosso coração, porque temos de entender o Evangelho de Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus é para levar o homem ao conhecimento da verdade, e o objetivo dele é diretamente ao céu. E nós temos de entender que o Senhor Jesus, ele não está preocupado com coisas materiais, como aqui os discípulos dele levaram algo material, que era o templo bonito, templo de ouro, tinha ali um tesouro grande. Sabemos que temos de respeitar casa de oração, porque é na casa de oração onde nós recebemos as coordenanças do céu pela palavra. Mas nesse tempo o Senhor estava juntando ali um povo para um caminho novo, um caminho de paz, um caminho que eles não conheciam. E eles tinham um outro entendimento, e levaram Jesus para até mesmo mostrar o tempo e ver que se Jesus ia dar alguns elogios, se Jesus ia, o que ele ia falar, né? Então nós aqui observamos que Jesus não está ligado em coisas material, que Jesus ele não está com seu olhar aqui na terra para as coisas que vão passar, para as coisas que vão perecer. Não. Temos de entender que tudo que Jesus faz e que ele fala, que para onde ele dá a direção, é para a área espiritual, seja para a vida eterna. E eu trouxe essa palavra porque eu sei que ela vai calmar o coração, porque quando nós sabemos, é como a luz, estamos vendo, nós vamos saber que as guerras estão acontecendo, mas nós sabemos que não é o fim, é um preparo para a vinda de Jesus. Ele até compara como uma mulher grávida, dor de parto. Mas vamos lá, versículo
primeiro do capítulo 14 de Mateus, ele vai nos dar um ensinamento dizendo: então Jesus saiu do templo, e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar a construção do templo. Então Jesus foi ao templo para ensinar, como ele ia sempre ministrar sua palavra lá dentro, mas ele não estava ali para levar o coração dos discípulos luxo, algo do templo, não. Mas eles quiseram, porque eles queriam ver o elogio do templo, até porque a consideração do nosso entendimento é a casa de Deus. Mas realmente a casa de Deus, para Deus, somos nós, que somos templo e morada do Espírito Santo. É nós que temos de estar com o altar levantado, é nós que temos de estar com o templo limpo, é nós que temos de chamar a atenção de Jesus pela nossa vida em obediência, pela nossa vida acreditando nele, no nosso altar espiritual. É ele que vai exatamente olhar para nós, porque nós somos o templo, e o templo feito, que é a igreja, chamado casa de oração, é onde os irmãos, as irmãs se reúnem para botar em pauta ali o que Deus quer que a igreja receba. Temos de respeitar, temos de zelar, porque é para ali pregar a palavra. Só que nós temos de ter uma outra direção, que o zelo maior, que é espiritual, é a nossa alma, é o nosso espírito, porque foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para desfazer as obras do diabo na vida humana. Ele veio perdoar a vida humana. Ele veio morrer para dar à vida humana, ao ser humano, a continuidade da vivência. Mas os discípulos, eles não entenderam. Também Jesus não falou grosseiros com ele, mas falou a verdade. Porque no versículo 2, aleluia, já vai dizer assim: ele, entretanto, lhe observou, aleluia, porque aqui ele estava chamando a atenção de Jesus, para ele ver as coisas do templo, como era bonito. Mas Jesus disse com toda certeza: eu vos afirmo que, olha o que ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Irmãos, nós sabemos que o ensinamento, a palavra de Deus, ela tem profundidade. Jesus estava tendo uma profundidade no ensinamento, de dizer para os discípulos que buscassem primeiro o reino de Deus, porque nós sabemos que tudo que aqui está construído, como Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que seja ali algo destruído. E o certo era que Jesus já estava vendo que Israel ia ser destruído, que aquele tempo ia ser destruído, porque nós sabemos que a Bíblia fala que Israel teve o tempo da destruição, quando Nero assumiu. Ele se levantou contra Israel, ele se levantou contra os judeus para matar, para destruir. Mas Jesus estava ali preparando o coração deles. Olha, o coração de vocês tem que estar ligado na vida eterna, na salvação. As coisas aqui são passageiras, tudo passa. E eles pensavam que Jesus ia ficar com eles ali na área terrena. Não, Jesus saiu da área terrena dizendo: isso aí tudo vai cair, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Eu quero levar vocês para outra área, área espiritual. É isso que Jesus quer nos levar, é na área espiritual, para nós entender, aleluia, que nós temos de ter um preparo espiritual. Nós temos de entender, porque
nós estamos vivendo aqui nessa terra, mas ela vai ser destruída, tudo isso vai passar. Mas quando chegar o aperto, o momento da destruição, tá? Porque tudo tem um preparo. Nosso coração está bem preparado em Cristo. Nosso coração está bem preparado para o reino de Deus. E Jesus, ele veio para preparar o coração humano. Não foi para preparar o homem, para que o homem tenha coisas terrenas que chamam atenção. Não, é melhor que a gente tenha uma vida que chame mesmo atenção, a vida espiritual, que a nossa vida esteja no altar, que a nossa fé esteja levantada, que a nossa fé esteja em Cristo. E o Senhor veio para ensinar exatamente. O homem, ele estava ensinando os seus discípulos, porque os discípulos iam dar a continuidade do Evangelho. Por isso Jesus estava dando essa palavra, para que tirasse do coração dele as coisas e que eles colocassem somente as espirituais, que é isso que nós deveremos ocupar o nosso coração, com a palavra, com o Senhor Jesus, com a nossa salvação. Vamos pensar na nossa salvação. Salvação está em primeiro lugar. Se ela está em primeiro lugar, nós vamos colocar as coisas em ordem, nós vamos observar a palavra, nós vamos observar o que Jesus quer que nós façamos no nosso contínuo do dia, que nós vamos fazer, aleluia, para a nossa vida espiritual, é lucro. Mas nós vamos aqui entender que os apóstolos ficaram sem entender. Eles não entenderam a resposta que Jesus deu, mas na realidade eles foram até Jesus para Jesus explicar. E vamos entender que a explicação de Jesus, ela também serve para nós. É como se Jesus estivesse nos explicando, se nós não entendesse e o que é que ele falou e o que ele queria, para onde e que direção foi a sua mensagem. Então, princípio de dores é o tema, princípio de dores. Então, antes de Jesus vir, as dores no mundo começam. Como é que as dores no mundo vai começar? Exatamente com as guerras, exatamente com a fome, exatamente com as traições, como está acontecendo. Porque a nação, quando ela se levanta uma contra a outra, alguém vai morrer, alguém vai sofrer, a dor vai vir, o choro vai vir. Então o Senhor Jesus está mostrando que antes dele voltar, o mundo vai estar com essas dores, exatamente de parto, como Jesus está perto a nascer, a voltar de novo. Mas ele tem de nascer dentro de nós. É dentro de nós que Jesus, ele tem de estar. Então vamos entender o que Jesus queria, que todos ali que estivessem com ele entendessem que Jesus é o Salvador de todo ser humano, e que nós colocasse a nossa fé, priorizasse a sua mensagem, a sua palavra, e que nós entendesse e que Jesus estava ensinando aos discípulos que ia chegar o tempo das lutas, o tempo que eles iam ali ficar, né, no momento difícil das suas vidas, o ataque a Israel, o ataque às cidades. E como hoje nós também temos de estar preparados, porque se o nosso país, ele não está isento de guerra, porque nós somos a nação, só que somos mais pacíficos, nós somos mais vigilantes. Mas quando o governo ele é vigilante, é um governo que tema a Deus, a nação fica mais tranquila. Mas quando nós temos um governo que ele não tema a Deus, com certeza vem para nós esse medo de uma guerra acontecer, esse medo de nós ser entregue ali nas mãos dos adversários. Por isso nós temos de entrar na presença de Deus, consertar nosso altar, nossa vida, porque Jesus está ensinando aqui que eles tinham de observar, não era o tempo, era a salvação deles, era
aleluia, a vida eterna. Então, os amados irmãos, para que os irmãos que chegaram, Mateus 24, do capítulo 1, eu li até o 14, e eu estou aqui no versículo 3, falando sobre os princípios de dores. Sabe por que, irmão, nós deveremos sempre entrar nessas passagens para nós acalmar o nosso coração, né? Para nós trazer uma palavra. E quando as pessoas falam, tá a guerra aí tu diz, eu estou tranquilo, Jesus já avisou que são dores, são princípios de iniciar. A gente não vai ficar, porque aquele que teme a Deus, aquele que vive diretamente no Senhor, pode estar a guerra que tiver, Jesus ele dá o livramento, Jesus dá a consolação, Jesus dá uma saída. Então eu trago essa palavra para preparar tanto o meu coração como o seu, nosso coração. Então, tendo Jesus assentado, ele já estava lá no monte, assentado ali no Monte das Oliveiras. Aí o que fizeram os discípulos? Se aproximaram e chegaram bem perto dele, e em particular eles foram tirar aquela dúvida que estava dentro deles. Vamos saber que Jesus falou, fim do tempo, as dores, não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo ali. Aí Jesus nos fala direitinho aqui, nos ensina. Olha como é bom, irmão, a gente, quando não entende, a gente ora a Deus, a gente pede ao Senhor, e Ele vai dar o entendimento para nós não ficar em dúvida, para nós não falar para os outros enganosamente, para nós ter respaldo na palavra que vamos falar, para nós ter consciência que a gente vai dizer, gente, calma, fica tranquilo. A Bíblia está falando sobre esse acontecimento. Tem guerra, tem aleluia, dores, tem fome, mas ninguém vai poder fazer nada. Vai acontecer, olha, vai ter a guerra, vai ter a fome, vai ter as perseguições, vai ter esses momentos difíceis, né? Vai ter, mas quem pode evitar? Ninguém vai evitar. Nós só temos que estar consertados, nós só temos que ter Jesus, nós só temos que estar com o nosso coração fortalecido, porque quem não tem Cristo vai ficar atribulado, quem não tem Cristo vai até arrancar os cabelos da cabeça, pode até se suicidar, porque vem uma afronta, algo maligno, que só aguenta quem tiver com o coração preparado, quem tiver com o coração ali consolado pelo Espírito Santo. Os discípulos estavam sendo ali ensinados, hoje o ensinamento da época que Jesus ensinou a eles está ensinando nós hoje, porque nós olha ali, aleluia, nos jornais, onde a gente estiver, aí na internet a gente vê a guerra em vários lugares, a gente vê fome em vários lugares, a gente vê terremoto em vários lugares, e se nós tiver estudado essa palavra, a teologia da Bíblia, nós vamos chegar lá, nós vamos entender, gente, calma, nenhum governador, nenhum presidente vai poder evitar, porque está escrito, se está escrito vai ter que se cumprir. Agora prepara a tua vida, prepara teu altar, busca o Senhor, que Ele vai te dar a direção, e é isso que eu estou fazendo hoje, preparando o nosso coração, porque a gente vê, cada momento que a gente abre a TV, ou mesmo no celular, chega mensagem em um país em guerra e outro se preparando para entrar. É país que estão aí exatamente fazendo o cumprimento da palavra, e nós vamos ficar na presença do Senhor, orando, pedindo a Ele que nos fortaleça o nosso coração, porque nós não temos ser humano que possa nos fortalecer. O ser humano pode dar uma palavra, mas quem fortalece, quem consola é o Espírito Santo. Por isso vamos ser mais fiel ao Espírito Santo, vamos mais ser fiel à palavra, para que nós receba essa consolação. Então os discípulos ficaram em dúvida, e olha onde eles foram tirar as dúvidas deles. Aleluia. Diz-nos
quando ocorrerão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Aí, irmão, a gente está vendo que eles fizeram a pergunta, quem podia responder, né, irmão? Porque Jesus sabia a resposta verdadeira. E o pastor, ele vai tomar por base, ele vai ensinar, o irmão vai tomar por base, vai ensinar a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo. O que Jesus falou é o que nós deveremos falar. Então, se ele falou, nós vamos interpretar e ficar consolados. Vamos ver que a pergunta foi para Jesus, e Jesus vai dar a resposta, e vamos receber a sua resposta, para nós que podemos também hoje fazer pergunta. Tem pessoas fazendo pergunta, porque está acontecendo, mas a resposta está aqui. Lá vem Jesus respondendo no versículo 4. Então Jesus revelou grandiosamente. Você gosta de revelação? Está aqui uma revelação boa. Aí Jesus disse: cuidado. Essa Bíblia está bem falando aqui na nossa língua. Cuidado. Cuidado com o quê? Que ninguém vos seduza. Jesus disse para os discípulos: tenham cuidado para que ninguém venha seduzir vocês ao erro, venha seduzir vocês a entrar no mal, venha seduzir vocês a sair do caminho da verdade e entrar para exatamente o ensinamento que eles estão ensinando. Ter cuidado, é o que nós deveremos hoje ter cuidado. Nós não vamos rejeitar a palavra. A palavra de Deus nós recebemos de quem está dando ela, de quem está falando. Nós não podemos receber outras palavras, porque Jesus dá um alerta. Tenha cuidado, examine, olha as escrituras para que ninguém vai te enganar. Então, irmão, a primeira coisa é você estar com o altar levantado, é você estar com entendimento na palavra, porque pode vir um doutor das leis, mas se trouxer uma palavra que não é igual a que Jesus está dando, você vira as costas e deixa para lá, porque você não pode se alinhar, porque Jesus diz: tenha cuidado. Se tenha cuidado porque tem isso, se tenha cuidado porque tem perigo, se tenha cuidado porque tem sedução, porque o diabo ele é capaz de se levantar para seduzir muitas pessoas, levar as pessoas a, aleluia, porque às vezes não tem nada, porque às vezes está numa igrejinha que é simples, aí ele diz: sai daí, ou então vamos fazer isso, porque ele quer, aleluia, ele não vai se importar, não é com o lugar, ele vai querer tirar a alma da direção do Espírito Santo, tirar a alma do entendimento da verdade. Por isso que Jesus ensinou: tenha cuidado. E se a gente vai falar essa palavra, porque ele falou, né, irmão? Nós devemos ter cuidado, ser vigilante. Nós não deveremos ficar alvoroçado, correr para um lado, para o outro. Temos de ter cautela, eu estudar a palavra, olhar e as perguntas de Jesus, as perguntas também dos apóstolos, a resposta dos apóstolos, a resposta de Jesus, aonde for necessário para nós compreender. Vamos ter cautela, vamos ser cautelosos, porque nós estamos diante da guerra, nós estamos diante da fome, nós estamos diante dessas turbulências que está se levantando aí. Nós estamos vendo nosso país já com a dor de parto, para as coisas acontecendo. Mas a palavra está bem clara: nós não devemos ficar atribulados. Se nós não ganhar salário, Jesus cuida. Se nós não tivermos que cobrir, Jesus dá, porque Ele é aquele que vai cuidar da igreja dele, Ele não vai abandonar. Coloque essa fé no seu coração, irmão. Coloque essa palavra no seu coração e deixe ela te dominar. Eu vou pausando aqui para você entender. Então, a resposta de Jesus: cuidado, que ninguém vos engane, ou na minha seduza, a sua engano. O versículo 5: pois muitos, quando ele fala muitos, não é um, não é dois, é muitos, irmão, é no plural. Vai se levantando em geração em geração, em nação, vai se levantando pessoas
como Jesus disse aqui, que são os que virão. Ele fala para o futuro, em meu nome. O que ele vai dizer? Programando. O que é programar? É pregar, é falar, é ensinar. Estão programando o Evangelho. Então nós temos que ter cuidado de quem está programando o Evangelho, porque nem todos têm sinceridade, nem todos têm a consciência, nem todos estão desde o fundamento da salvação, o objetivo. Por isso que ele manda, tenham cuidado. Aleluia, ninguém está mandando as pessoas saírem das igrejas, não, irmão, é ter cuidado, ter uma atenção naquilo que é falado, naquilo que é ensinado, porque muitas vezes a gente observa que alguém lê a palavra e leva para outra direção, ele bota o foco na palavra, mas ele vai encher a mente daquela pessoa que não tem autoconhecimento e vai dominando aquela pessoa, e nós temos uma facilidade de ser dominado, nós temos uma facilidade de o nosso coração pegar a palavra e ficar contra outro. É muito fácil. O ser humano ele tem uma inclinação exatamente porque ele está na carne, e tem que ter essa consciência que quem está ensinando aqui é o mestre, é ele que está ensinando aqueles que iam pegar o caminho da verdade para ensinar. Então ele disse muito, e hoje se nós falar sobre esta mensagem, as pessoas vão dizer que é acusação, porque o diabo é astucioso para dizer, fulano está acusando, até que já me disseram, lá você lê a palavra e fica acusando as pessoas. Olha, irmão, quem não está na verdade, quem não está com desejo da salvação, quem não tem prazer de estar com Cristo na salvação, recebe a palavra como acusação, porque a palavra ela é uma espada, quem não está com ela é afrontado, quem não tem prazer nela é uma pessoa que vai desprezar. Então pode estar na igreja, pode estar diante da Bíblia, mas se ele não tem o desejo da salvação, vai ter um confronto com ele, vai dar condição nos seus ouvidos, vai dar, aleluia, a vontade dele correr, dele sair. Ele vai sair falando de você, ele vai sair falando da igreja, ele vai, porque o diabo ele entra no coração daquela pessoa e deixa aquela pessoa dominada, porque o pastor ou quem estava pregando não deu a ele o que ele queria, porque ele queria verdadeiramente coisa terreno. E ali Jesus estava falando das coisas celestiais. Quando alguém se dirige a você, irmão, com algo terreno, que você fala coisa terrena, a pessoa vai te abraçar, vai dizer que você é de Deus, vai dizer que você é uma pessoa, um pastor que ensina bem. Mas quando você pega uma pessoa que ele não quer nada com a salvação, e que tu entra com a palavra da salvação, é mesmo que dá uma pancada no coração daquela pessoa. A porta está fechada, o coração está fechado, ele não está, aleluia, buscando aquilo. É lógico que ele vai zombar, ele vai te rejeitar. Então, como é que nós estamos preparados para falar de guerra? Como é que nós estamos preparados para falar de fome? Como é que nós estamos preparados para falar exatamente desse sofrimento, dessa dor? Porque primeiro nós temos que saber por que é a dor. É pela iniquidade, é pelo pecado. É isso que vem trazendo todo o sofrimento. E Jesus, ele diz assim: tenham cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, programando, né, irmão, ensinando, dizendo, eu sou Cristo, e vai desencaminhar muita gente, muitas pessoas. E aí o sistema que o diabo trabalha para tirar as pessoas das igrejas, até das igrejas, da presença de Deus. Que é uma pessoa, irmão, que está dentro de uma igreja, mas Cristo está no coração dele, ele pode estar lá na igreja, ele pode estar no trabalho, ele pode estar onde tiver. O diabo ele não vai atingir, ele não vai tocar, porque o coração dessa pessoa está revestido com o poder de Deus, com a verdade, e a verdade não vai permitir que entre esse estrupelo da mentira. As pessoas vão dizer, não acredito nisso aí não está na Bíblia. Aí começa as contendas, se afaste, sai de perto, despreza essa pessoa,
porque essa pessoa está completamente com o desejo de dominar ali o coração daquela pessoa para colocar o que ele pensa. A pessoa que pensa nessas coisas erradas, ninguém vai bater boca e conversar com eles, porque irmão, é muito forte o que essas pessoas do erro trazem. Eles vêm com a ira, eles vêm com a força maligna muito grande. Agora, para nós dominar, é na humildade. Se você não vai debater, você vai e sai logo, vira as costas. A gente ora pelo inimigo, mas não é obrigado a andar com o inimigo, não. A gente ora por ele, para Deus ter misericórdia dele, mas muitas vezes nós não suportamos essas afrontas, porque o diabo é astucioso. Ele foi até Jesus para afrontar, para ali levar a palavra, para Jesus desistir do seu projeto de salvação. Sabemos disso, Mateus 4 vai falar da tentação de Jesus. Aí Jesus vai dizer assim: vós ouvireis falar de guerra. Não está acontecendo, né, irmão? Mas vão ouvir falar de guerra, rumores de guerra, vão ouvir falar. Aí, todavia vos não desespere. Como eu digo para os irmãos, deixa rolar as guerras aí, né, irmão? Ninguém vai falar um pouco da guerra, vai parar. Ninguém vai conseguir, porque a Bíblia vai ter que se cumprir. Deixa romper. O certo é nós estar preparado, controlado, para nós ter nosso controle mental, para nós ter nosso coração calmo e poder dizer para alguém que é Jesus quem faz. Porque o irmão pergunta: você tem medo de guerra? Não tem medo de guerra, não, irmão. O único medo que o crente deve ter é de perder a salvação e ser zeloso por ela. Ele tem que ser zeloso, porque mesmo que morra na guerra um salvo, ele vai subir. E nós estamos ouvindo o que Jesus falou. É o que nós estamos ouvindo hoje. Hoje é guerra para um lado. Quando não é guerra de país, é guerra do baixo. Quando não é do baixo, é guerra dos estados. Mas tem guerra maligna todos os dias. E o coração das pessoas fica tremendo de dor. Muitas vezes tem gente que não tem condição, dá a trombose, dá logo um relâmpago ali no coração, ele desmaia, cai. Por quê? Porque o ser humano, ele não foi feito para essa truculência do diabo. Ele não foi feito para essas coisas da maldade. O ser humano foi feito para a paz, para o amor, para a humildade, para a simplicidade. Mas o diabo tomou o coração humano e está enchendo aí o coração das pessoas de ódio, está enchendo aí a mentalidade das pessoas, e nós estamos desconhecendo o ser humano. Nós não estamos mais vendo o ser humano. Ele está nos causando medo de uma forma, irmão, que é melhor a gente ver um leão, é melhor a gente ver um animal selvagem. A gente tem menos medo de que se encontrar com o ser humano fora de hora ou em lugar difícil, porque você não confia mais. Mas é a palavra que diz que a iniquidade se multiplica. A iniquidade se multiplica e vai enfriando. O amor se acaba dentro do coração dessa pessoa. Pode ser da família. O ódio está no dentro, ele não conhece quem é família, não, irmão. Quando o diabo está no coração de uma pessoa através do ódio, através, aleluia, daquelas contendas, eles não conhecem, nem os filhos, nem os pais conhecem. É perigoso. Por isso que nós temos de deixar nosso coração receber o amor, receber a palavra. Muitas vezes falamos para os nossos familiares, eles não entendem, porque o campo do coração deles estão no mundo. Eles querem algo que a gente entre, dando a eles coisas materiais, dando a eles palavra que seja alinhada ao mundo. Mas se você levar palavra espiritual, eles querem até, quando não diz o nome, despreza você. Quando nós se alinhamos com Cristo, uma certeza que nós temos é que o nosso inimigo é da nossa própria casa. Jesus disse: seus inimigos é da sua própria casa. Começa em casa. Aí o versículo 7:
porquanto nações se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, tem não fome aí nesse estado, nesse país, terremotos, você já viu terremotos aí, engolindo tudo, em vários lugares. Foi Jesus quem disse, irmão. Quando eu vejo o jornal anunciando, o país foi quase engolido de terremoto, caiu não sei quantas cidades aí de terremoto, mas eu fico ali pedindo a misericórdia de Deus, porque pode ser, irmão, em qualquer lugar, pode ser no país, pode ser no Japão, pode ser nos Estados Unidos, pode ser, aleluia, na China, em qualquer país vai acontecer. Agora é dor para quando acontecer naquele lugar, porque é construído por nós. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. O que o homem faz é desmanchado, o que o homem constrói é fácil de cair. Mas é por isso que muitas pessoas têm que ter cuidado como é que eles estão construídos no Evangelho. Porque se ele é construído no ensinamento do Evangelho por homem, coisa terrena, é que não a casa feita, na hora do terremoto a casa cai, o prédio cai. É igual um crente quando ele é mal ensinado, que vem a luta, as tempestades, ele cai também da mesma forma, porque foi o homem que construiu. Mas quando, meu irmão, o Espírito Santo, ele constrói o teu coração, quando ele levanta, não há abalo, não há tempestade, tudo passa, mas ele fica sólido ali, permanente em Cristo. Por isso que nós temos que construir o nosso coração, a nossa vida espiritual, não é carnal. Ninguém está pregando para que ninguém não receba as coisas, mas as coisas materiais nós temos, porque Deus deu. Deus já fez o homem, mudou tudo. Agora nós não liguemos o nosso coração para dizer que Deus está em nós, só se as coisas estiverem em nós. Não, irmão, as coisas ficam por fora, o coração lá fica com uma cadeira para Cristo, porque Jesus está tirando ali o tempo do coração daqueles homens. Olha, não coloca teu coração no tempo, vai cair, não vai ficar nada em pé. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. Pergunta uma mulher aí como é a primeira dor de parto. Será que é uma dor boa? É, irmã, dor de parto é pesada, é insuportável, né? A dor de parto. Porque as mulheres sabem, a primeira dor é uma dor. Aí Jesus disse, ele comparou, por quê? Porque a dor de parto que Jesus comparou, não é porque era tão grande a dor, não. É porque estava aproximando a vida que ia nascer. Quando a criança se aproxima do dia para chegar o nascimento, a mulher começa a sentir aquela dor horrível, aquela dor que ela se assusta, é uma dor que até delas que chora tão grande. Aí ela vai saber, o marido vai ver, todo mundo vai ficar preparado. Olha, tá vindo a criança, vai nascer a criança. Vamos observar, porque vai partir já a bolsa, exatamente quando partir já é a chegada da criança, o nascimento da criança. Mas ela vai sentir a dor, e Jesus comparou. Está vendo como é que o mundo está sentindo as primeiras dores de parto, as dores? É porque Jesus está perto, irmão. Porque o Evangelho está se cumprindo aí, a palavra, a pregação, é o Evangelho por todo canto, vai estar sendo prego. Agora, não é porque o Evangelho está sendo prego que todos vão se salvar. O que se salva é aquele que exatamente constrói o alicerce em Cristo. E hoje eu fico até meio triste por ver as pessoas ligadas mais nas coisas materiais. E aqui está mostrando que Jesus está dizendo, tira o coração de vocês das coisas materiais, porque aqui não ficará tempo de ser derrubado. Quer dizer, vocês colocam a vida de vocês no altar do tempo terreno, coloquem no altar celestial. Porque quando Jesus deixou eles com o coração, e tinha gente observando, irmão, que foi tão forte essa palavra que alguém colocou no coração para acusar Jesus diante dos sacerdotes.
Se você observar a palavra, essa palavra que Jesus disse, confessou a verdade, quando alguém foi julgar, Jesus foi julgado e alguém disse: olha, não preciso mais de nada. Eu ouvi ele dizendo daí para o tempo, que ele é contra o tempo, ele é contra a igreja, ele é contra as coisas de Deus. Olha só como é a interpretação do ímpio, do mundo, do perdido. Interpreta as coisas erradas, mas interpreta para julgar, porque ele interpretou para julgar Jesus, para condenar Jesus e matar Jesus. O Evangelho é forte, irmão. O Evangelho tem objetivo. O Evangelho é verdadeiro. O Evangelho fala. Quem não tiver ligado nele cai. Quem não tiver proposta da salvação cai. As pessoas se afastam porque é forte. O Evangelho é palavra que ilumina o coração do ser humano. Por isso que o pastor vai ser cobrado diante de Deus, se ele não falar a verdade. Os apóstolos foram cobrados, sim. O mundo cobrou, o mundo levou, aleluia. Foi muitas mesmo perseguição. Isso é a cobrança, para que eles falassem a verdade ou mentissem. Custou a cabeça de Tiago, a morte de Pedro. Jogaram ali João dentro de um tanque ali de óleo fervendo, e outros mais que foram mortos. Porque nesse tempo só era seguidor, profeta, só era sacerdote de Cristo, servo de Cristo, quem Deus chamava de verdadeiramente, irmão. Ninguém se levantava ali, naquele momento ali, para dizer: eu sigo Jesus. Não, o cara tinha que ter o Espírito Santo na vida para dizer isso. Porque naquele tempo ali, quem dizia que servia Jesus era pegado pelo sacerdote e custava a vida. Não é hoje não, que está aí pessoa armando altar em todo canto, trabalhando como vivência. Salvação é uma coisa séria. Nós temos que aceitar Jesus ou passando fome ou doente, ou de qualquer maneira, mas a salvação é para levar o homem para a vida eterna. O homem tem direito a entrar no reino do céu. Então, nessa época, muitos ficarão, ora, escandalizados. E hoje não tem não, irmão. Hoje não tem tanto escândalo. O Evangelho não está escandalizado. As pessoas não querem mais nem acreditar. Porque você olha de um lado, olha do outro, você vê a igreja, pessoas levantando os altares aí, mas não tem a responsabilidade de falar a verdade, de ensinar a palavra. Nós não podemos pegar as igrejas e ser que nem espada. Um olha para o outro, estica a palavra, olha para o outro. Nossa palavra significa, se é uma espada, porque a palavra de Deus, irmão, ela é comparada a uma espada. Quando a gente fala da outra, a gente joga uma palavra para outro, está furando ele. É uma espada. Tem que ter cuidado, porque a palavra de Deus hoje, ela está exatamente acontecendo porque Jesus disse: muitos são escandalizados e trairão. Hoje tem muita traição, irmão. Traído naquele tempo, os apóstolos foram traídos, Jesus foi traído, e muitos estão traindo Jesus hoje. E quem era que traía Jesus? Só trai Jesus quem está com ele. Quem não está com ele não trai não. Por que Judas traiu? Porque Judas estava com ele. Só traz Jesus quem está dentro da igreja, quem está no mundo, já está na perdição, já está distante. Os que levam o nome de traidor é os que estão juntos com Jesus, porque eles traem Jesus, eles não querem, eles estão ali para exatamente fazer que se cumpra a palavra de Deus, que nem Judas fez. Trairão uns aos outros. E Jesus diz que odiarão mutuamente. Não tem hoje, né, irmão? Os irmãos não têm ódio, né? Uns dos outros. Está na Bíblia. É lógico que nós temos de falar. Porque vai ter de acontecer mesmo. Dentro da igreja vai ter alguém odiando o outro. E quando alguém odeia, ele joga ódio no coração da pessoa, irmão. Ele quer que a pessoa pegue o mesmo ódio.
Mas foi Jesus que disse, e a palavra vem para quê? Para preparar nosso coração, para nós saber que vai se levantar aquele com ódio, para nós saber que vai levantar o traidor, para nós saber que as coisas exatamente da terra chamam a atenção dessas pessoas terreno, as coisas estão acontecendo. Não é para crente ficar com raiva, não é para crente exatamente naquele momento ali que ele estava, era para ele seguir a Jesus. Se não sabe, pergunte. O pastor tem a obrigação de ensinar. Se ele não sabe, não deixe. Ele tem que sair do altar, porque só pega na espada quem é aquele que vai para a guerra. Quem está, aleluia, com a arma é aquele que vai para a guerra. Um soldado, ele veste a farda, pega as armas, tem treinamento, ele vai para a guerra sabendo que vai lutar. O pastor tem a obrigação de ensinar, porque vai ser cobrado. Quem entrar diante da palavra e pegar a espada, tem de saber lutar com ela, porque ela corta dos dois lados, senão ela vai cortar exatamente aquele que está querendo pegar, querendo sustentar, porque a Bíblia diz em Hebreu que a palavra de Deus é comparada à espada de dois gumes e de ponta aguda, tanto na frente pura como de lado corta. Nós temos de entender que a palavra de Deus, ela vai, aleluia, trazer a nós despertamento, ou para a vivência ou para a morte, ou para a verdade ou para a mentira. Ela vai dizer, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para conduzir o homem no andar, e ela é luz para iluminar a mente humana. E Jesus estava ali iluminando a mente, tá, irmão? Como hoje eu prego, quando eu quero, aleluia, ter um autoconhecimento, quando eu entro aqui, Jesus abre a minha mente. Estou vendo tudo. É uma iluminação, é revelação. Aí eu vou entender a guerra. Eu vou perguntar a quem? Eu vou lá no país perguntar como é que essa guerra, como é. Irmão, vamos perguntar a Jesus. Jesus já viu, já pronunciou e já deixou aqui para nós entender. Versículo 11. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Se a palavra está falando que está, e você não vai dizer quem é falso, quem é, quem não é, mas pelo o fruto daquela pessoa, porque Jesus disse que pelo fruto conhece a ave. Se o fruto da pessoa é mentira, o fruto da pessoa é coisa terrena, o fruto daquela pessoa é só em direção à terra, aí tu sabe que aquela árvore ali, irmão, ela não tem nada com o reino de Deus, ela não tem nada com Jesus. É uma árvore, tá? Está frutificando, mas é para a terra, não é para frutificar, não é para Jesus, porque Jesus diz: eu sou a videira, quem estiver em mim, né? Essa pessoa está ligada nele, dá fruto, e se não tiver, ele prepara, ele poda, e ele vai dar mais fruto ainda. Então nós temos que entender que ninguém está no tempo que está acusando, e nem pegar babado de pessoa só porque está com a Bíblia na mão, ou porque está ali numa igreja. Ele não quer conhecer a verdade, te lança uma palavra que vai no teu coração e deixa tu ali, aleluia, amarrado. Jesus tem cautela, olha, examina as escrituras dela, retém o que é bom, e o que é bom é nós falar a verdade, é nós viver a verdade, é nós viver para Cristo. Jesus está voltando, ninguém sabe quem vai subir, mas aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Como diz aqui a palavra do Senhor, versículo 11, é numeroso, é muita gente. E como é que nós vamos encontrar os falsos, né, irmão? Porque Jesus disse, porque todo mundo estiver com a Bíblia, estiver na igreja, você não vai, você tem de comer o que ele dá, não é, né, irmão? Você tem de sentar na mesa do evangelho com ele e ver se ele está mesmo se alimentando e te dando alimento. Porque se Jesus não disse o nome de ninguém, igreja nenhuma, mas disse: se levantará nação contra nação. Então está se levantando, vai ser numeroso os falsos. E quem é os falsos? Nós não podemos estar acusando ninguém. Jesus também não está acusando, mas ele disse que ia se levantar. Agora resta nós conhecer a verdade, porque nós conhecendo a verdade nós estamos libertos. Nós conhecemos como é a obra de Deus, nós conhecemos como é que as pessoas rejeitam a verdade.
por causa da... Agora aqui é forte, ó. Por causa da multiplicação da maldade. Naquele tempo de Jesus, irmão, tinha pouco nação para hoje. Nós temos uma população brasileira de 250 milhões de pessoas, é muita gente, e os demais países maiores têm mais população. Aí Jesus diz: por aumentar a população, se multiplicar a nação, quanto mais gente, mais maldade. Por isso que tem a igreja que tem 1000 pessoas, dá mais trabalho, é mais complicação, né, irmão? Porque tem pessoas de todo tipo ali. Aí o pastor tem que ser que nem Jesus mesmo, ser verdadeiro, para passar ali, irmão, a palavra que lava, que limpa, que purifica. Na hora que ele bota a verdade, na hora que ele aplica a palavra, só vai ficar quem é celestial. Porque Jesus fez isso na beira de uma praia, pregando para a multidão. A Bíblia diz que voltaram milhares para casa. Ele fala duro. Quando o pastor fala a verdade, para muitos é duro. Agora é duro é o coração de quem está ouvindo, que não aceita a palavra para se converter, não é verdade, irmão? Porque a palavra do Senhor é como água. Ela vem para purificar, ela vem para dar a nós esta verdadeira alegria. Então a igreja, isso que o irmão estava dizendo assim, hoje fui para o centro, nós os irmãos dizendo: olha, irmão, sabe por que eu passei lá, vim tu sozinho pregando? Sabe por que não tem ninguém lá? Porque tu fala a palavra, tu fala a verdade e bota ela para as pessoas viver. E tem quem sai porque não quer viver. Não quer viver. E essa pessoa nem crente é, mas já tem essa visão. Já tem essa visão porque ele tem com certeza acompanhamento e ouvir a palavra. Porque hoje todo mundo conhece a palavra de Deus, irmão. As pessoas não querem praticar. Mas o evangelho é tão grande dentro de Fortaleza, dentro do estado do Brasil. A gente vê aí, irmão, os homens que fazem cultos nas mídias aí. O evangelho está em todo canto aqui no nosso estado, nosso país. Então o brasileiro, ele é muito evangelizado. O brasileiro, quando você sai para um local para evangelizar, a maioria ali tem 10 assistindo o culto. Quando a gente vai fazer ali diretamente com ele, porque eu fiz muito culto campal, chegava lá: não, irmão, já fui crente, já fui muito tempo, já fui diácono, presbítero, sou desviado. E irmão, é assim, e é difícil para a gente pregar, porque essas pessoas já foram com o coração laçado, com o coração que não entrou a palavra verdadeira. Porque, como eu disse, aquelas pessoas, quando vem a tempestade, se dizia, porque o crente tem que dizer que nem Pedro disse: Senhor, para onde nós vamos? Tu é o caminho, tu é a verdade, tu é a vida. Para onde é que nós vamos se nós te deixar? O homem não entende que para ele servir a Deus é só dentro da igreja, não, irmão. Ele tem que servir a Deus onde ele está, é o coração dele aberto para Jesus. Porque ele não vai correr dentro da igreja, não vai perder da igreja. Ele é a própria igreja de Cristo. Por isso que nós temos que ter uma conversão. Converter não é a palavra que vai fazer alguém chorar, que é alguém que não sabe. Porque eu digo que já vi pessoas ficar com raiva de outro. Até um irmão ficou com raiva de outro irmão porque ele era crente, o irmão dele não era, e o irmão dele vai se converter, para tu ter. Aí ele ficou: ixi, tu agora me disse um nome feio, e ficou com raiva do irmão. Quando eu cheguei lá, ele disse: não, fulano não fala comigo porque eu mandei ele se converter. Irmão, Jesus, ele fez uma conversão. A água converteu para vinho. É mudar a vida do mundo para Cristo. É uma pessoa fazer uma mudança. A pessoa tem que entender. Olha para você ver como tem dificuldade para se pregar o evangelho, se nós não conhecer, se nós não explicar. Aqui nessa localidade, eu dei a oportunidade para o irmão pregou em Apocalipse capítulo 21:8, e o irmão leu lá e leu a palavra e saiu. Quem ficou com o abacaxi foi eu, para chamar aquelas pessoas, explicar. Tive que fazer uma reunião com quase 8 pessoas, porque eles não entenderam, ficaram com raiva, queria até depois fazer arte com o irmão. Aí eu fui
explicar o que era que o versículo estava dizendo. Porque a palavra de Deus fala, irmão. Mas quando a palavra de Deus fala para aquelas pessoas daquela forma, não é que aquelas pessoas estejam vivendo, não, mas é o que viver, o que morrer naquela condição. Se o bêbado morrer bêbado, se o bêbado morrer embriagado, a Bíblia relata que ele não tem salvação. Mas ele já viu a verdade, ele foi porque quis, ele está lá porque nem conseguiu pedir ao Senhor que libertasse, porque Deus liberta qualquer ser humano em qualquer situação. Eu sou bem verdadeiro em dizer isso aí. Homicida, a Bíblia fala que não tem salvação se a pessoa tiver nessa condição de morrer. Mas se ele abandona e deixa, alcança a misericórdia. Então a palavra de Deus, ela tem que ser ensinada. Tem de, na hora que se lê uma palavra, você tem de espranar ela, o que é que ela está dizendo, a direção dela, para onde ela está levando aquela pessoa, porque nem todos entendem. Como nós estamos aqui vendo, né? Nós estamos vendo por que está tão hoje escandalizado, as pessoas escandalizando a frieza. Por quê? Porque se multiplicou, irmão. A nação é gente demais. Aí nós vimos Jesus dizendo a multiplicação da maldade, o amor, aleluia, da maioria das pessoas se esfriará. A maioria das pessoas são frios. Que é frio? É melhor frio do que morno, né, irmão? Porque frio ainda tem condição de esquentar, e quando é morno é vomitado da boca de Deus. Nem é frio, aleluia, não é bom, porque o homem é carnal. Quando ele está frio é carnal, ele está vivendo uma vida literalmente no entendimento da terra. Mas quando ele está quente, é porque ele tem o conhecimento da palavra, porque Deus está dando a ele o conhecimento. Aí nós vemos o crente, o quente, o frio e o morno. O morno é vomitado da boca de Deus. O quente está beleza, e o frio pode ainda se levantar. Por quê? Porque ele friou por falta de ensinamento, por falta da palavra, por falta de amor, por falta dele receber. Então ele pode ainda ser restaurado, porque todo ser humano tem ali, irmão, a capacidade. Quando ele dá o crédito para Jesus vai esquentar novamente, porque o pavio que fumega não se apagará. Então o Evangelho é bem claro. Por causa da multiplicação da maldade, aí entra a palavra amor. O amor das pessoas se acaba. Como é que nós vamos perceber que tem amor? Porque a gente nota hoje, irmão, se as igrejas vivessem o amor de Cristo, qualquer dominação, quando se encontrasse, era que nem uma família de sangue mesmo, humano. Esse é meu irmão, não nego não. Mas a igreja, ela tem esse desamor. As igrejas não têm essas características de Cristo, porque Jesus, ele veio ensinar o homem a se salvar. Ele não procurou, aleluia, só ali o povo de Israel. Ele pregou, irmão, para samaritano. Ele pregou para grego. Ele pregou para todo o sistema de ser humano que estava na época. E hoje nós vemos que Jesus, ele não tem acepção de pessoa. Pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C. Ele vai levando o alfabeto, salvando, porque ele não quer que ninguém se perca. Ele ama salvar, ele é o amor. Então quando nós não temos amor por alguém de qualquer outra denominação, nós não somos ainda convertidos, nós não temos Cristo ainda dentro de nós. Temos apenas o conhecimento, um pouco da palavra, conhecemos a Bíblia, conhecemos o ministério que se congregamos, o ensinamento da doutrina, mas o amor não é dado, aleluia, o amor é dado por Cristo, é um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom se adquire quando o coração é simples, quando o coração não é orgulhoso, quando o coração está aberto, preparado. Ele convida Jesus para entrar, Jesus vai, aí entra o amor, aí essa pessoa começa a amar, seja quem for. Por isso Jesus disse, olha, de primeiro, quando eu li esse versículo, Jesus dizendo, ora pelo teu inimigo. Aí eu digo, Jesus, não é fácil não, viu?
Porque a gente, quando tem um inimigo, tem ódio, né? Não é verdade? Como é que eu vou orar por aquele que eu quero dar umas porradas nele? Eu estou querendo pegar ele para dar uma oração de palmada. Né, irmão? Mas é o que Jesus fala, irmão. É forte. Porque os nossos inimigos só se esforçam quando nós estamos sem amor. Tá? Porque ele está lá como inimigo. Mas se nós temos amor, nós perdoa. E muitas vezes ele cai por terra. Porque nós estamos pagando o mal, nós estamos pagando o bem. Porque quem sabe fazer o bem não faz, peca. Então é aí que eu vejo que é difícil ser cristão. Ser cristão tem de ter renúncia. Ser cristão tem de botar o coração aberto para fora. Tem de botar as coisas terrenas, as coisas da maldade, as coisas da perversidade. Tem de deixar sair para que Jesus entre. Porque quando Jesus está dentro, a gente perdoa. Quando Jesus está no nosso coração, o amor perdoa. O amor é maior. Então Jesus disse que o amor esfriou pela maldade, pelo pecado, pela iniquidade, a multiplicação. Muitas vezes pessoas fazem um moinho na igreja, aí começa a jogar o mal no coração de outra pessoa, e aquela pessoa com pouco pega o barco do mal, pega o navio do mal e vai junto com aquela água impura, com aquela água suja. Porque não se tira água limpa em cisterna suja? Quando a cisterna está suja, a água sai suja. Então, purificador é Cristo, é dele que sai a água purificadora. É por isso que Jesus estava aqui abertamente ensinando aos seus seguidores. Vai enfriar? Tem amor? Tem pessoas frias? Crente frio, irmão, ele é complicado. Ele não aceita uma correção, ele não aceita uma palavra, está frio. Já o morno é diferente, porque o crente morno, ele é aquele que fica furando os outros, que fica problemando os outros ali, levando palavra. Porque muitas vezes o crente frio, ele sai, quer conversa, quer nada. Mas o crente morno sabe muito, o crente morno é certo, o crente morno só ele quem tem a verdade. Ele é um perigo, ele é vomitado da boca de Deus, porque ele é um escandalizador. Ele vai ali para escandalizar o evangelho, a vida das pessoas. Crente morno, diz a palavra do Senhor, ele vomita da boca. Apocalipse. Porque os problemas ali que perseguia Jesus, ali, os apóstolos, não era o povo do mundo não, irmão. Quem perseguia Jesus eram os sacerdotes, eram os homens que conheciam a lei de Moisés. Era eles que achavam que Jesus está errado. É os que estão na igreja que acham que o outro está errado. Mas uma pessoa lá fora não se levanta com essa tese não. Está vendo? Para nós entender. Aquele, porém, que continuar firme até o final, aqui entra a palavra que Jesus vai dizer: será salvo. Lute, minha irmã, lute por cima das barreiras que se levantam. Seja fiel ao Senhor até o final, porque a salvação está lá no final das batalhas. Lá está a vitória, lá está aleluia, o galardão. O próprio Jesus disse: olha, vai vir todas essas coisas, mas aquele que lutar, aquele que perseverar, aquele que for até o fim, ele será salvo. Aqui está dizendo quem é salvo. Está vendo? A palavra de Deus revelando quem é salvo. Às vezes ninguém sabe, mas a gente está vendo que Jesus disse: quem tiver em pé, perseverar até o fim, será salvo. Jesus está dizendo que salvo é aquele que persevera. Não é entrar na igreja. Ele tem que ter cuidado para não sair, para não se desviar. Ele tem que lutar, ele tem que batalhar, ele tem que vencer. O diabo, quanto mais demônio está insistindo, mais ele tem Jesus dentro dele. Ele é vencedor. Aleluia.
Aí para nós terminar, é o versículo 14. Aí ele diz: este é o evangelho do reino, Jesus dizendo: será pregado em todo o mundo, habitando como testemunho a todas as nações. Então, aqui está Jesus dizendo quando é que o fim vem, tá, irmão? Mas nós não sabemos que o evangelho vai ser pregado, testemunho a todas as nações. Aí no meio de tudo isso tem a perseverança. No meio, porque a salvação você aceita, mas se você sustentar ela até o fim da sua vida, aí ela vai com você, aí você vai com ela, e fica os dois juntos. Mas se no meio da caminhada a pessoa desanimar, a pessoa desistir, a pessoa virar as costas, quando ele não, aleluia, não vira logo uma estalda de sal, ele morre mais incrédulo que quando ele começou. Porque Jesus disse: quando um espírito ele sai de uma vida e vai andar em terraridas, vai andar por muito tempo, depois ele volta, aí vê aquela casa varrida. Sabe o que é a casa varrida que Jesus está falando? É você que foi limpo, é você que aceitou Jesus, porque o espírito do mal saiu, o espírito das trevas saiu, e você ficou, aleluia, limpo, purificado. Mas aquele demônio vai voltar, ele vai querer entrar e ver a casa varrida, aí ele entra. A queda daquela pessoa ali, irmão, é muito grande. Porque além daquele espírito maligno estar na vida de volta, ele vai colocar mais 7, e ali vai ser conduzido 8 demônios naquela vida, e a situação daquela pessoa é pior do que a primeira, que tinha só um espírito, e vai ter condição pior, leva logo a morte mais rápido, porque um demônio já faz a desavença toda dessa, imagina mais 7. Olha só ele que ele não faz, né, irmão? Se é mulher, ela entra na prostituição, ela entra no caminho mesmo da destruição. Se é homem, nem fala, que o negócio vai ser feio. Então, vamos perseverar, buscar esse ensinamento de Jesus, porque o que está acontecendo? Porque Jesus está perto, tá, irmão? Mas persevera até o fim, fica até o final. Que é quando você recebe a coroa da vida, confirmou a tua salvação, está com Cristo. Deixa as pessoas falar, deixa as pessoas ter inveja de você, chamar você de cafona, você de aí teu coração está coberto ali com amor. Ore por ela e deixe Deus resolver a situação, mas olhe para a sua vida, cuide, busque, zele, porque Jesus morreu por você. A nossa vida, tá? Foi paga através de sangue justo do Senhor Jesus. Quem não gostar de você vai ter a ver com Deus, não é com você não. Sai de perto de quem não gosta, fique perto de quem gosta. Aleluia, é assim, porque nós sabemos que o ser humano, ele é complicado, ele é difícil. Isso é bom quando estão convertidos, quando estão desconvertidos, aí o negócio é amargoso, o negócio pega. Mas a gente tem de estar, irmão, em Cristo. Nunca vai abandonar porque alguém trouxe a você uma decepção. Ele vai pagar o preço dele, é caro, mas não vai querer pagar o seu preço caro não, porque caro Jesus já pagou por você. Fique firme, fique na presença do Senhor, ore ao Senhor que Ele te fortalece e te dá paz, em nome do Senhor Jesus. Aquele que perseverar até o fim tem a salvação, né, irmão? Tem a vida eterna, diz o Senhor Jesus. Amém? Quero orar aqui junto com vocês, tá? Para vocês também ser abençoados. Vocês me acompanhem junto com os irmãos que estão aqui. E a Bíblia diz que na presença de Deus há fartura de alegria, tá, irmão? Bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve e o que pratica. Ouve e pratica, tá bom? Liga o seu coração ao Senhor, peça a Ele
que Ele é lindo para dar aquilo que nós pedimos, estamos de acordo, já está nas tuas mãos, a tua vitória, a tua providência. Ele nunca falha. Na hora, aleluia, mais difícil da nossa vida, Ele está lá, ajudando, abençoando. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Agradecendo. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essas vidas que aqui estão, esses também que estão, mesmo que seja pela rede social, mas estão ouvindo a Tua palavra. Abençoa suas famílias, abençoa sua casa, seus corações seja renovado com a paz, com a alegria, com amor. Que os irmãos, as irmãs, todos sejam abençoados em nome de Jesus. E que esta palavra ilumine o coração, ilumine esta alma, esta vida, no nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por este alimento e que o Senhor nos dê condição novamente, força e graça, para que domingo estejamos aqui com a mesma palavra, fortalecendo o nosso coração e nos dando todo apoio, toda força, perseverança, para que nós recebamos a coroa da vida eterna. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na minha, na sua, na nossa vida. Diga amém. Que Deus abençoe para todos.